Existem batalhas que mudaram o mundo, mas poucas, muito poucas, foram tão impressionantes quanto a Batalha de Gaugamela, em 331 a.C. Imagine só, um jovem rei macedônio, com menos de 30 anos, contra o homem mais poderoso do planeta. Do um lado, Alexandre, o Grande. Do outro, o rei persa Dário III, governante de um império que se estendia do Egito até a Índia. Alexandre estava prestes a enfrentar a maior força militar de toda a sua vida e, contra todas as probabilidades, ele iria entrar para a história como um dos maiores estrategistas que o mundo já conheceu. A cena era a de um verdadeiro encontro entre dois mundos. De um lado, Alexandre liderava cerca de 47 mil homens. Eram soldados experientes, uma infantaria bem treinada, cavaleiros leais e a famosa falange macedônica, que avançava como uma muralha viva de lanças. Do outro lado, o Império Persa trouxe números que pareciam simplesmente impossíveis de derrotar. Centenas de milhares de soldados, carros de guerra com lâminas afiadas nas rodas, arqueiros montados, uma infantaria de elite e, claro, toda a riqueza e o poder de um império que dominava metade do mundo conhecido. Dario, o rei persa, não deixou nada ao acaso. Ele escolheu o campo de batalha pessoalmente. Mandou nivelar o terreno por quilômetros, deixando tudo completamente plano. Por quê? Para favorecer seus temíveis carros de guerra. Era o cenário perfeito para esmagar o pequeno exército de Alexandre com pura força bruta. Mas Alexandre sabia que nunca venceria lutando de igual para igual. Ele precisava usar a inteligência, não a força. Ele precisava de uma estratégia genial. Na noite anterior à batalha, uma cena curiosa aconteceu. Enquanto os macedônios dormiam profundamente em seu acampamento, recuperando as energias, do outro lado, os persas passavam a noite em claro. Eles estavam tensos, preparando suas armas, alinhando as tropas, esperando um ataque surpresa a qualquer momento. Dário, intrigado, perguntou a um de seus generais por que os macedônios pareciam tão tranquilos, dormindo como se nada estivesse para acontecer. A resposta que ele recebeu foi simples e arrepiante. Porque eles sabem que vão vencer. A confiança no campo de Alexandre era real. Ele conhecia seus homens, confiava neles, e mais importante, ele conhecia o seu inimigo. E na manhã seguinte, ele daria início a uma das manobras militares mais brilhantes e ousadas da história da humanidade. A genialidade estava prestes a entrar em campo. Quando a batalha finalmente começou, o sol nasceu sobre o campo de Gaugamela e os dois exércitos gigantescos se encararam. Alexandre fez algo que deixou Dário e todos os generais persas completamente confusos. Em vez de avançar em linha reta, como era o esperado, ele começou a mover todo o seu exército em diagonal, puxando lentamente sua formação para a direita. Para Dário, aquilo parecia um erro grosseiro. Parecia que Alexandre estava tentando fugir ou contornar seu exército. Mas, na verdade, era uma armadilha. Ao avançar para a direita, Alexandre obrigava a linha persa, muito maior, a acompanhá-lo. E ao fazer isso, a formação persa começou a se esticar cada vez mais, como um elástico prestes a arrebentar. Alexandre estava criando uma fraqueza bem no centro do inimigo. Enquanto isso, Dário lançou sua arma mais temida, os carros de guerra com lâminas. Eles avançaram com força total, esperando cortar as linhas macedônicas ao meio. Mas os soldados de Alexandre já tinham treinado uma resposta perfeita. No último segundo, quando os carros estavam prestes a atingi-los, as fileiras da infantaria se abriam, criando corredores. Os carros passavam por esses vãos sem causar grandes estragos. E assim que passavam, os soldados se fechavam e atacavam os condutores por trás, neutralizando completamente a arma mais poderosa de Dário. O plano de Alexandre estava funcionando perfeitamente. Cada peça se movia exatamente como ele havia previsto. Depois de puxar o exército persa para a direita, até o limite, Alexandre finalmente viu o que estava esperando. Uma brecha, um pequeno vazio, que se formou no centro da linha persa, causado justamente pelos movimentos desesperados de Dário para acompanhar o avanço macedônio. Era o momento. Era a oportunidade pela qual ele tinha arriscado tudo. Virando-se para sua cavalaria de elite, os famosos companheiros, Alexandre ergueu sua espada e deu a ordem que mudaria a história. Comigo!
e ele cavalgou, com seus melhores homens, direto para o coração do exército inimigo, naquela brecha recém-aberta. A lendária carga inclinada dos macedônios atingiu o centro persa como uma lança, atravessando um escudo de madeira. A poeira subiu. O som de milhares de cascos de cavalo ecoava como um trovão, e pela primeira vez naquele dia, o gigantesco e confiante exército persa começou a tremer. Dário, o rei dos reis, estava em sua carruagem, observando a batalha do centro de seu exército. De repente, ele viu a poeira, ouviu os gritos, e através da confusão, ele viu Alexandre, o jovem rei macedônio, avançando diretamente em sua direção, abrindo caminho com sua cavalaria. O pânico tomou conta de Dário. Sua carruagem virou na confusão, e desesperado, ele montou um cavalo e fugiu, abandonando seu exército, seu império e seu orgulho no campo de batalha. E a regra da guerra antiga é clara: quando o rei foge, o exército desmorona. Com a notícia da fuga de Dário se espalhando, o pânico contagiou as tropas persas. O que era um exército organizado se tornou uma massa de homens correndo para salvar suas próprias vidas. Mesmo sendo uma minoria absoluta, os macedônios tinham disciplina, estratégia e, acima de tudo, uma liderança que inspirava uma coragem inabalável. A batalha estava vencida. A vitória em Gaugamela foi muito mais do que apenas uma vitória militar. Alexandre não só derrotou um exército gigantesco, ele, na prática, destruiu um império inteiro. Gaugamela marcou o fim do poderoso Império Persa e o nascimento de um dos maiores impérios que a humanidade já viu, o Império Helenístico. Com essa vitória, Alexandre se tornaria o senhor do Egito, da Síria, da Pérsia e de vastas terras que se estendiam até a Índia. E tudo isso começou ali, naquele dia, com um plano ousado, executado em um campo de batalha onde, em teoria, ele e seu exército estavam condenados a uma derrota certa. Foi a prova de que a coragem e a inteligência podem, sim, superar a força bruta. O legado de Gaugamela é tão poderoso que a batalha é estudada até hoje nas maiores academias militares do mundo inteiro. Ela é vista como a obra-prima das táticas de flanco, o exemplo máximo de como um comandante pode derrotar um inimigo muito maior e mais poderoso. É a prova definitiva de que liderança, moral e estratégia, muitas vezes, valem muito mais do que apenas números em um campo de batalha. Alexandre o Grande não venceu Gaugamela pela força de seus músculos ou pelo número de seus soldados. Ele venceu pela força de sua mente, e ele deixou uma lição para a história. Às vezes, os maiores impérios não caem pelo tamanho do exército que enfrentam, mas sim pela genialidade da mente do comandante que está do outro lado. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas grandes batalhas que vamos explorar. Até a próxima!